Olá, e no episódio de hoje nós vamos falar de um prato clássico que todo brasileiro ama. Na verdade, o mundo todo ama e alguns até eles têm uma invejinha assim do Brasil, porque nós somos bem reconhecidos pelo prato, que é o churrasco. E quem é que não gosta de um churrasco? Quem é que não faz um churrasco e pensa num vinho que pode harmonizar? Então a gente vai estar falando desse prato que a gente tanto usa, não no nosso dia a dia, mas naquele domingão, naquele sábado com os amigos, com a família, né? E aí muitas pessoas se perguntam, mas que tipo de vinho colocar com um churrasco? Bom, existem várias categorias, é bem legal falar do geral, de uma forma geral, muitas categorias de vinhos que se encaixam com o churrasco, tá? Mas a gente precisa lembrar de alguns detalhes dele. O que nós temos no churrasco? Bom, de certa forma, a gordura em si da própria carne, né? Existe bastante gordura e dependendo da carne nós temos mais gordura ainda. Temos a proteína, né? Então a gente vai estar com a proteína no paladar. O que o vinho pode fazer para enaltecer ou então trabalhar com essa proteína, tá? E nós temos o sal, que é super importante, embora algumas pessoas utilizam mais ou menos sal, mas é salgado, é um prato bem salgado. Então a gente tem aí a proteína, a gordura e o sal. Que tipo de vinho que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Um vinho que tenha uma boa acidez, né? Falando da acidez, a acidez é a vida do vinho, tá? É ela que comanda uma boa parte da estrutura. Um vinho sem acidez, ele é um vinho não tão... não serve tanto assim para culinária, né? Ele não seria um vinho gastronômico, existe esse termo gastronômico no mundo do vinho hoje. Então, todos os vinhos têm que ter uma boa acidez para ir fazer o casamento com o prato, tá? Um fator importante também nesse momento do churrasco, pensando nessa estrutura da carne, é pensar no tanino, né? A gente já falou anteriormente sobre a sensação, né, de adstringência na boca e tal, que é o tanino. Então, o vinho para churrasco tem que ter um tanino legal, tá? Para ir de acordo com essa carne, com essa proteína, com essa gordura. E aí, nós temos também a questão do álcool. Muitas pessoas perguntam, mas o álcool depende muito do álcool. Olha, pode até ser um vinho mais alcoólico para ir com churrasco, beleza, não vai ter problema nenhum. Mas o mais importante é a acidez e também o tanino nessa questão do churrasco. Então, a gente falamos agora dessas estruturas. O que a gente pensa? Num vinho Cabernet Sauvignon tinto. A gente pensa num Merlot com passagem por madeira, por barrica de carvalho e tal, que ele tem mais estrutura. A gente pensa num Taná. Então, a gente vai deixar de dica para vocês com esse churrasco, tá? Vinhos brasileiros, e a gente tem Dom Laurindo Taná, que é um excelente Taná. Ele representa muito bem a nossa região, Serra Gaúcha. Nós temos também Máximo Bosque, que é um Cabernet Sauvignon maravilhoso, incrível. Ele tem potencial, ele tem estrutura. Mas a gente falou de vinhos tintos. E se eu sou um amante de espumante, por exemplo, e eu quero colocar espumante com churrasco? Mas espera aí, espumante e churrasco não tem nada a ver. Ao contrário, o espumante, ele é super versátil, gente. Vocês têm que memorizar. O espumante, se tu tá na dúvida, vai com o espumante. Pega um brut rosé, um brut branco, tá? E com o churrasco dá muito certo, sim, espumante, porque ele tem aquela acidez alta. Ele tem essa questão do gás carbônico também. O gás carbônico no nosso paladar, ele dá uma sensação de que está fazendo a limpeza também. E aí, a gente tem tanto acidez quanto gás que vai harmonizar com o teu churrasco. Então, brute dá certo sim com o churrasco. Podem arriscar, podem colocar. E a gente vai deixar o Valmarino, é um brute branco da Valmarino. Excelente também, excelente qualidade, muito agradável. Então, esse foi o churrasco com vinho.